O ano era 1990. Eu estava com meu prato de arroz, feijão, bife e batata, assistindo TV na sala e mal imaginava que algo aconteceria que mudaria a minha vida. Vegflix no ar. Olá pessoal, tudo bom? Olha eu de novo aqui e hoje eu vim contar um pouco da minha história que muita gente pode vir a se identificar. Mas antes já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal e deixe o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo e vamos lá. Bom, a gente vê o movimento estourando, né? O movimento vegetariano, vegano, muita gente se interessando, muitas pessoas querendo conhecer mais. E eu vou contar um pouco dessa minha história. Como eu falei aí no início, em 1990, eu tinha 17 anos, era um estudante. Mas então, numa tarde, né, numa hora do almoço, eu, como de costume, como a maioria das pessoas faz, montei meu prato, arroz, feijão, bife e batata. E eu estava assistindo TV, eu tinha mania de almoçar assistindo TV, meus irmãos estavam juntos, a gente conversando sobre coisas de família, minha mãe falando da cozinha, e bom, aquela coisa de família mesmo. E num determinado momento entrou uma reportagem do SPTV que mostrava mais ou menos isso aqui, ó, falando sobre a pecuária no interior de São Paulo. Dá uma olhada. Os animais rústicos resistentes a carrapatos e diferentes parasitas gostam do clima tropical. Eu não tinha ideia que aquela cena ia ser marcante e mudar a minha vida. Eu estava cortando o bife quando vi uma cena parecida com essa. E eu simplesmente não consegui terminar de cortar aquele bife. Olhei para os meus irmãos e disse, eu nunca mais vou comer carne. Sim, aquele foi um momento muito marcante para mim, porque eu sempre fui desde novinho muito ligado aos animais. E era mesmo, eu era aquele na família que sempre comentava de animais. Eu falava que se eu não fosse jogador de futebol, eu ia ser veterinário, ou de repente os dois, né? Eu não gostava de animal em gaiola, reclamava. Eu fui uma vez no zoológico, que foi uma das sensações mais tristes que eu tive de ver os animais presos ali, mas toda vez que eu falava isso, todos comentavam, você fica com esse negócio de peninha e tal, mas na hora de comer, você não tá nem aí. Você vai lá e come carne, você sabe tudo o que acontece, apesar da gente não saber nem um terço do que acontecia, mas o fato é que eu também me pegava nessa situação e dizia, não, mas isso a gente precisa. Eu também cresci ouvindo da minha mãe, principalmente, filho, não tá com fome? Pelo menos a carninha, assim como muita gente. Mas aquele momento, aos meus 17 anos, eu consegui me libertar daquilo. E aquilo foi tão bom, foi tão forte, que eu me senti melhor no sentido de que, olha aí, eu falava dos animais e agora eu posso realmente comentar. E vou fazer um parênteses aqui que talvez seja bem interessante para quem está na transição. Quando deu uma semana mais ou menos, eu falei para meus amigos, eu fui para uma balada e olha, tomei um pouquinho a mais, eu já contei essa história, tomei um pouquinho a mais. E não sei o que deu na minha cabeça, eu esqueci. E comi um churrasquinho na porta de uma casa noturna. E os meus amigos foram muito parceiros, só para com isso. Inclusive um deles foi a pessoa que me estimulou mentalmente a ser, porque ele não gostava de carne, ele já não tinha essa afeição à carne, não era muito a questão dos animais, era mais nojo e tal. Hoje ele tem muito, é muito ligado a isso, né? Pelo menos na alimentação. Podia ser mais, hein, Pica-Pau? Mas o fato é que, eles falavam, não, cara, você parou de comer. E eu, não, me solta, tal, eu quero comer. E acabei comendo uma semana depois de ter virado vegetariano. E olha, isso é bem importante eu comentar, porque tem gente que fala assim, eu tô na transição, mas eu comi ontem, então eu não consigo mesmo, não tem jeito. Não, para com isso, se acontecer isso com você, cara, amanhã você acorda, estando alcoolizado ou não, você acorda e começa tudo de novo. Bom, aí vem um gap aí de 13 anos que eu fiquei ovo lacto vegetariano e depois de um tempo, lembra que eu falei que meus familiares falavam, você fica com esse negócio de animais e tal, mas na hora de comer, eu tinha sentido durante um período que para mim estava legal. E aí eles começaram a me questionar sobre, mas e o leite? E o ovo, você acha que é tudo bem? Olha que interessante, eles para me cutucarem, para mostrar que eu não era esse cara bonzinho com os animais, e nem a ideia de bonzinho, né, o respeito em si. Mas então, eles começaram a me mostrar esse outro lado, e eu continuava dizendo o que eu dizia antes. Poxa, mas é demais, né? Eu preciso do ovo, eu preciso do leite. Lembrando que a relação
com os animais em relação ao zoológico, usar couro eu já não gostava muito, apesar de usar já achava estranho, tudo, mas eu já tinha essa conexão, até que esse livro caiu na minha mão. Não caiu. Foi um presente da minha esposa, eu já estava morando em Curitiba, e ela falou, olha que legal, porque eu sempre comentava sobre animais, né, essa minha relação, e ela, olha que legal esse livro, eu acho que você vai gostar. E, gente, aquilo, olha, eu engoli o livro, acho que eu terminei em 3 dias de ler esse livro, e quando eu fechei, eu falei, não dá mais. Eu não sabia nem o termo, mas eu sou um vegano. E aí, dei meus passos seguintes, né? Tirei leite, ovos, definitivamente. Falei, não, nada de couro. Comecei a procurar cada vez mais produtos não testados em animais. E assim começou a minha saga pelo veganismo. E aí aconteceu algo muito interessante, porque logo que eu virei vegano, deu a questão de 6 meses, 9 meses, não vou saber direito, veio o primeiro grande evento para o Brasil, que foi o 36º Congresso Internacional de Vegetarianismo, que eu tive o prazer de que foi o primeiro grande evento aqui no Brasil, que foi organizado por quem? Pela SVB, a Mali Winkler estava começando aquela batalha que quem não conhece a história conheça, porque foi suada até chegar aos dias de hoje. Aí, depois de um tempo eu comecei a me envolver, eu lembro que lá teve o lançamento do Carne é Fraca, assim, aquele documentário. Eu saí de lá louco, né? Tipo, fui para São Paulo no Instituto Nina Rosa, comprei vários, comecei a dar palestra para meia dúzia de pessoas e queria vender os DVDs, mas é claro, o pessoal não comprava, então eu dava, porque eu queria que o pessoal assistisse, e assim começou essa minha saga, né? Acho que os 2 passos marcantes foram esses. O meu almoço em 1990 e 13 anos depois, quando eu li o Libertação Animal do Peter Singer. Tem gente que fala, nossa, mas capa diferente, é porque essa aqui é a versão de Portugal, ele não tinha sido lançado aqui no Brasil. E depois, né, aí vocês conhecem um pouco mais minha história, entrei no ativismo, entrei na SVB, escrevi livros, sim, olha aqui, ó, Último Teste, A Última Morte, A Última Morte, não, de ponta cabeça não vale. E aí, claro, o canal, comecei a fazer trabalhos aqui no YouTube, conteúdos, vocês aqui no Vegflix, que legal vocês estarem aqui. E olha, 2 coisas que eu queria comentar com vocês, bem importantes. Primeiro, que é, poxa, uma satisfação pessoal de poder viver aquilo que eu acredito, né? De um respeito, de um amplo respeito aos animais. E a segunda coisa é essa nossa relação com as pessoas, com a sociedade, porque a gente acaba enxergando as coisas de forma diferente, apesar da grande maioria das pessoas compartilharem dessa ideia, mas a herança cultural não permite que elas vivam isso no dia a dia. Isso gera muita turbulência, muito debate, muita briga, e no final das contas, isso não é legal nem para nós e pior, não é bom para os animais. Eu sei que lá no fundo a gente fala, não, mas é problema da pessoa, se ela é contraditória, se ela é hipócrita. Não, o problema não é delas. O problema cai para os animais, porque são eles os que mais sofrem com a falta de diálogo e principalmente quando a gente se afasta do grosso da sociedade, que é quem a gente precisa trabalhar para mudar. Eu acho que é isso, gente. Espero que você tenha gostado da minha história. Deixa a sua aí, comenta como foi a tua, eu vou adorar saber. E claro, Vivência Vegflix está chegando, 8 a 10 de novembro, quero ver vocês lá, porque é demais, palestras, bate-papo, num hotel em Campos do Jordão, que olha, é o paraíso não só para veganos, mas para simpatizantes e pessoas que querem conhecer, principalmente da gente se alimentar respeitando os animais. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Vegflix, Universo Veg em um só canal.